Bem-vindos a mais um Ginga Canarinha em vídeo. Esse é o Ginga Canarinha de número 32 e nós estamos novamente com os convidados Renato Salgado e Marcial Cortez para falarmos sobre as novidades do Brasileirão. Desta vez falaremos sobre a atualidade, sobre a jornada de número 19. Essa jornada que teve algumas surpresas, os líderes do campeonato perderam suas jornadas e os postulantes ao título começaram a se aproximar, como o São Paulo, o Palmeiras e até mesmo o Fluminense, como a surpresa desta edição. Já começo dando a palavra aos nossos convidados, aos nossos comentaristas, para falar aí um resumo da jornada de número 19. Então, Marcial Cortez, seja bem-vindo, como está? Tudo bem, Rafa Ribeiro, Renato Salgado, como estão vocês? Estamos aqui mais um Ginga Canarinha, né? Número 32, o segundo em vídeo, e vamos que vamos. Já melhorei o visual um pouquinho, porque estava ruim da última vez. Muito bem. E vamos falar da rodada, né? A rodada que teve muita surpresa. Já podemos começar? Deixa eu dar um oi aqui para o Renato, então. Manda o seu oi aí, Renato. Ok. Tá? E aí a gente começa. Boa noite, Rafa Ribeiro, Marcial Cortez, ouvintes e telespectadores, né, agora do nosso Ginga Canarinha. E vamos, que assunto que não falta, né? Perfeito, é isso aí. Então já volto a bola para o Marcial Cortez. Marcial, queria que você desse o seu destaque aí da jornada 19. Nós tivemos alguns resultados interessantes, né, para se discutir. Então já manda aí os seus destaques da rodada 19 para a gente. Eu vou dar um destaque geral, depois a gente entra nos detalhes, né? Okay. Mas o destaque geral é para os times paulistas, que há muito tempo os 4 paulistas não ganhavam os seus jogos na mesma rodada, né? Muitas vezes, sempre tinha um que a gente tirava sarro, às vezes era o Santos, às vezes o Palmeiras, às vezes o Corinthians, às vezes o São Paulo, mas dessa vez foi 100% de aproveitamento das equipes de São Paulo, né? Santos ganhou, Corinthians ganhou, São Paulo ganhou e Palmeiras ganhou. Então o destaque é para as equipas paulistas. Show. Renatão, o seu destaque da rodada 19 aí. O meu destaque da rodada não podia deixar de ser diferente, né? O chocolate tricolor na casa do Flamengo, né? No Maracanã. E travou. 4-1, né? Um resultado que o pessoal não apostaria, né? Muitas mídias, né? Os próprios jornais e veículos de imprensa não davam como certa essa vitória, muito pelo contrário, né? Apostavam numa vitória do Flamengo para assumir a liderança do Brasileirão, não é isso? Exatamente. Inclusive, né, acompanhando os programas esportivos aqui do Brasil, acho que 98% dos comentaristas apontavam o Flamengo como possível, né, vencedor do confronto, e acredito que somente o Muricy Ramalho, né, pelo que eu tinha visto, tinha optado pelo empate, nem vitória tricolor. Exato. E que também era a minha expectativa. Acho que, né, pelo futebol apresentado pelo São Paulo nas últimas rodadas e pelo que o Flamengo vinha evoluindo, né, o empate seria considerado um ótimo resultado fora de casa. E ainda considerar que o São Paulo saiu perdendo, então, né, acho que realmente o resultado foi fantástico para a equipe tricolor paulista. Legal. Com esses resultados, né, o Internacional manteve a liderança da competição com 35 pontos, que é o mesmo número de pontos do Flamengo, só que ambos perderam, né, o seu jogo agora da jornada 19. Como eles bem falaram, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 4-1 no Maracanã e o Internacional perdeu por 1-0 do Corinthians. Também um resultado um pouco surpreendente, Marcial, já que o Corinthians, com o Wagner Mancini, ainda está bem no início, né, do trabalho. Ele que já teve até uma outra vitória com o Corinthians, mas dessa vez sobre um adversário com grande potência, que é o Internacional, e com a estrela, né, do menino da avó, o menino das categorias de base, que o Wagner Mancini decidiu colocar de titular, né? Sim, foi uma medida muito acertada, né? E é uma vitória que traz confiança para o grupo, que é fundamental quando o time grande está naquela, né, no lamaçal ali brigando para sair da zona de rebaixamento. Então, é uma vitória forte, firme, que ganhou do primeiro colocado
E isso dá muita confiança para o grupo para sair desse lamaçal e buscar aí uma melhor colocação, né, na primeira página da classificação, né, entre os 10 primeiros. E, embora eu não acredito que o Corinthians vai brigar por título, né, está muito longe disso, mas pode perfeitamente brigar por uma vaga na Libertadores, talvez nos playoffs iniciais da Libertadores, ou até mesmo, na pior situação, garantir uma vaga na Sul-Americana. Isso, o Corinthians, que agora é o 11º colocado, com 24 pontos, está a 5 pontos da zona de rebaixamento, né, que em algumas jornadas atrás até se falava, né, na zona de rebaixamento. Dessa vez agora com 5 pontos de vantagem na 11ª colocação, esse fantasma acaba se distanciando um pouco. Renato, sobre essa partida, o destaque negativo fica para a atuação do Internacional, não é, que teve um jogo bem abaixo do padrão, e também pelo cartão vermelho do Thiago Galhardo, que é a sensação do Campeonato Brasileiro, já nos acréscimos, obviamente, né, mas não vai poder contar com o Thiago Galhardo em um jogo relativamente fácil contra o Atlético Goianiense, mas é um desfalque certo para o Internacional. Eu acho que a frustração maior da torcida Colorado, né, foi principalmente no meio da semana pela Copa do Brasil. O técnico Eduardo Cudê poupou diversos titulares, né, justamente focando nessa partida. E assim como o próprio jogo do São Paulo contra o Flamengo, acho que todo mundo apostava numa vitória tranquila, ainda mais pela situação, né, que vive o Internacional e o Corinthians no lado oposto da tabela. Considerando que o Inter era até e continua sendo o líder do campeonato, com o artilheiro do campeonato, né, o Galhardo. Então, realmente foi uma derrota surpreendente, no meu modo de ver. Assim como foi muito surpreendente a escalação da Avó, né? Acho que, inclusive, quando saiu a escalação, nós vimos diversos torcedores indignados Reclamando, com né? a escalação. E depois tiveram que engolir, né, o gol do menino aí. E lembrando, né, os nossos ouvintes e telespectadores que o Davó chegou agora, no começo do ano, do Guarani de Campinas. E uma curiosidade interessante, no ano passado, onde, né, ele fazia parte das categorias de base do Guarani, ele enfrentou o time do Internacional pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e ele marcou 3 gols no jogo. Foi, acho que eu não lembro exatamente o resultado, mas os 3 gols do Guarani foram marcados por ele. Então, o menino tem uma certa estrela aí contra a equipe colorada. Acho que Mancini também pode ter pesado isso. Ele estava sem o titular da posição, que é o Jô. O reserva imediato, que é o Bocelli, o argentino, também não vive bom momento. Então, acho que ele resolveu dar uma chance aí para o menino e o menino, né, correspondeu. Então, vamos ver o que acontece aí para o futuro e dando principalmente aí um refresco, aí um fôlego para o Corinthians, que vivia realmente uma situação bem delicada na tabela. Eu gostaria também de ressaltar, Rafa, apesar, né, como você mencionou aí dos líderes do campeonato, o líder, na verdade, em pontos perdidos é o São Paulo. Tem 3 jogos a menos, né? E se ele vencer os 3 jogos a menos, ele passa a ter 39 pontos. E ultrapassando aí na tabela Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, que para mim também é a maior decepção dessa última rodada, né? Que o Atlético Mineiro completa a sua 4ª partida sem vitória. Eu acho que é o pior momento do Sampaoli na competição e no comando do Galo. E também lembrando, né, que o Galo teve o desfalque do Keno, o atacante, que fez muita falta no jogo, mas pelo elenco, por todo o investimento que o Atlético Mineiro vem fazendo nessa temporada, acho que mesmo enfrentando o Palmeiras fora de casa, o jogo do Atlético foi muito abaixo. O Palmeiras sobrou em campo, o Marcial pode dar mais detalhes aí pra gente. Eu não consegui ver o jogo inteiro, eu vi só os melhores momentos, mas pelo que eu vi, o técnico interino do Palmeiras, Cebola, armou um time no contra-ataque, né, fulminante, mortal, e Palmeiras não teve nenhum perigo, pelo que eu pude ver, assim, não sofreu nenhuma ameaça, nada, realmente o Atlético Mineiro muito, muito abaixo. E é uma expectativa para a próxima rodada, né, que o retorno começa justamente com um confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. Então é um jogo que promete aí para o próximo final de semana. Isso, e já que o Renato deu a deixa aí, né, Marcial? Então, já manda aí a sua análise sobre esse jogo. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0, um resultado também imponente, né? E deixou aí realmente
essa dúvida, né, sobre o rendimento do Sampaoli nas últimas jornadas. Então, além disso, que outros destaques você dá para a equipa tanto do Palmeiras quanto do Atlético Mineiro nessa jornada? Okay, bom, começar falando do Atlético Mineiro, realmente foi um jogo muito aquém das apresentações do Galo, né? Embora eles estejam num momento ruim, o que, no meu modo de ver, não quer dizer muita coisa, porque todas as equipas, elas vão oscilar ao longo do campeonato. Não em todos os momentos, né? Não é todo mundo que vai estar bem toda hora e estar mal toda hora. Então, eu acredito que seja o momento da oscilação negativa do Atlético Mineiro. Teve um desfalque importante, que o Keno realmente tem feito a diferença nos jogos para o Atlético. Ele estava suspenso, né, pelo cartão amarelo, aí não jogou contra o Palmeiras. Não pôde jogar. Então, isso acabou fazendo falta, mas o esquema de jogo que o Palmeiras adotou, de ter uma proposta responsiva, né, e não partir para o ataque, e sim ficar numa posição mais de defesa e jogar nos contra-ataques, e realmente o contra-ataque do Palmeiras hoje ele é muito mortal, ele é cirúrgico, né? Quando o Palmeiras retoma uma bola no contra-ataque, na pior das hipóteses, a gente vai ganhar um escanteio, né? Porque sempre vai sair alguma coisa boa desse esquema de jogo adotado pelo Andrei Cebola. O Cebola, que foi a última participação dele como técnico efetivo do Palmeiras, ele volta agora a ser auxiliar e vai trabalhar junto com o Abel Ferreira, o português que estreia nessa quinta-feira, na partida de volta da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino. Já acompanhou, né, esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele já estava presente, né? Mas assumirá mesmo agora contra o Red Bull, né? Contra o Red Bull. Ele acompanhou das tribunas, né, ao lado do presidente Maurício Gagliotti, acompanhando a equipe, enfim, conhecendo os jogadores, né? E vai pegar o Palmeiras, vai assumir efetivamente o Palmeiras num jogo de relativa tranquilidade, porque é um jogo de volta em casa contra o Red Bull Bragantino, num jogo que, né, numa partida de 180 minutos, você já começa ganhando de 3-1, então, relativamente, é só não fazer nenhuma bobagem, nenhuma besteira, que a vaga para as quartas de final estará garantida. Destaque do Palmeiras fica para o jogador Rony, que finalmente parece estar se encontrando com o Rony do ano passado no Atlético Paranaense, né, que foi um grande jogador lá no Atlético, e passou muito tempo no Palmeiras patinando, não fazia gol, a torcida começou a criar memes, os adversários criavam memes, e agora parece que ele achou o lugar dele ao sol, tem feito gols, e principalmente, não só a questão de fazer gols, mas ele é uma peça taticamente importante, porque ele é muito veloz no contra-ataque, e nesse contra-ataque do Palmeiras rápido e cirúrgico, ele tem feito muita diferença, não só fazendo os gols, como também fazendo assistências e jogadas perigosas no ataque do Palmeiras. Foi um jogo muito interessante de se ver, foi um jogo bonito de se ver. O Atlético realmente não fez muito barulho, vamos dizer assim, contra o Palmeiras, mas teve duas chegadas do Atlético que foram mais letais, embora não tenha resultado em gol. Mas foi uma partida muito, muito bem jogada pelo Palmeiras e, assim, o que esperar do segundo turno, né? Que a gente vai entrar no segundo turno, embora o número de jogos não está igual para todo mundo, então está essa loucura, né? O São Paulo é líder em ponto perdido, mas ponto perdido não conta, então como é que a gente faz? E, enfim, eu faço sempre aquela conta do saldo, né? Então, como o Renato falou, se o São Paulo virar o turno com 39 pontos, é saldo mais um. O título ele vem com saldo zero. Saldo zero é 76 pontos, né? Que é o número de jogos vezes 2. 38 jogos vezes 2, 76. 76 pontos é título. Se você pegar a história dos pontos corridos, quem fez 76 ganhou. Não tem nenhum vice-campeão com 76 pontos, né? Então, 76 é título. Se você vira o turno com saldo mais um, você já está com uma mão na taça, né? Ou seja, quer dizer, uma mão na taça. Tem mais 18 rodadas, mas sim, se você mantiver essa pegada, é garantido, né? É título garantido. E eu costumo falar nos meus grupos, aqui nas minhas redes, que o campeão desse ano vai ser campeão com saldo negativo. Vai ser campeão com pontuação abaixo de 76 pontos. Porque nenhum time conseguiu ainda fazer aquele disparo. É claro que
num retorno sempre, se a gente pegar o histórico, sempre tem aquele time que desembesta, né, no segundo turno e começa a pontuar e ninguém dá uma bola para ele e de repente pode chegar. Mas é para a gente observar. Eu espero que o Palmeiras seja esse time que comece a ganhar pontos no segundo turno. Ou no caso do, se eu não me engano, o Corinthians de 2017 foi assim, né? Fez uma larga vantagem no primeiro turno, aí no segundo turno caiu muito de produção, mas ainda assim foi o suficiente para ser campeão. Então, esse é um ano diferente mesmo, é um ano que nenhum time conseguiu uma larga vantagem, seja no primeiro turno, e também projetando o segundo turno, não acho que algum dos times vai ter essa larga escala no segundo turno para, vamos dizer assim, despontar como campeão, né? É uma das competições mais equilibradas dos últimos anos aí. Falando especificamente sobre a participação portuguesa aqui, né, no Brasil, como o Marcial já lembrou, o Abel Ferreira vai estrear pelo Palmeiras agora na Copa do Brasil, né, contra o Red Bull Bragantino, na segunda mão. A primeira mão já foi vencida pelo Palmeiras por 3-1. E a outra participação portuguesa é do Ricardo Sá Pinto, né? Ele que já está algumas jornadas no Vasco, mas ainda não conseguiu bons resultados, boas performances, né? Boas exibições. E nessa 19ª jornada ficou no empate fora de casa com o Goiás em 1-1. Vale destacar aqui o elenco, né? O plantel do Vasco não é aquilo que se espera, obviamente. A intenção do Vasco certamente é permanecer na primeira divisão, mas ainda assim se espera um pouco mais do impacto, né, da chegada do Sá Pinto ainda na equipe do Vasco, não é, Renato? O que você diz? Eu acho que o Sá Pinto caiu numa roubada, sinceramente. O Vasco tem um elenco, infelizmente, né, muito limitado. No começo do campeonato chegou aí até a liderar, né, chegar na liderança do campeonato, mas infelizmente o elenco é muito reduzido, jogadores limitados, e aí com o acúmulo de competições, inclusive também, o elenco começa, como eu falei, a ficar curto, né? Os jogadores principais, como o argentino Cano, que iniciou o campeonato de uma forma arrasadora, marcando diversos gols, começou já realmente, acho que por cansaço, a perna fica mais pesada, né? A gente sabe que realmente o acúmulo de jogos aí, sem ter um plantel recheado para poder realizar as substituições, enfim, rodar o elenco, né, como a gente costuma falar aqui, acaba saindo caro, né? Então, Ele nem jogou, né, nessa última jornada, e o Thales Exato. Magno, inclusive, que é uma das boas peças, saiu machucado, né, com 38, 40 do primeiro tempo, saiu machucado também. Exatamente. E lembrando ainda mais uma vez, acho que já mencionamos isso aqui, mas, né, quando o Sá Pinto chegou ao clube, né, ao Vasco da Gama, ele não tinha nem conhecimento que existia diversos meses, acho que 2 ou 3 meses de salários atrasados. Ele descobriu isso no meio de uma coletiva, né, então tomou um susto. Enfim, realmente Isso complicada a situação do técnico Isso pesa, português. isso pesa. Né? Com E certeza. somente eu só gostaria de fazer um pequeno adendo ao que o Marcel falou, só em relação para fechar o assunto do Palmeiras. Sim, sim. Eu acho que o técnico, né, interino Cebola, ele realizou uma mudança muito interessante da forma de jogar do Palmeiras, aproveitando as características dos jogadores, principalmente do ataque, como o próprio Marcial falou do Rony, que na sua última equipa, né, o Atlético Paranaense, onde ele desenvolveu um futebol muito interessante e foi um dos destaques no campeonato do ano passado, ele justamente, né, a equipa do Atlético Paranaense jogava no contra-ataque, onde ele tinha campo, né, para correr, ele tem muita velocidade, e todo o primeiro semestre, aí, todo o começo desse ano, onde a equipe era comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, não atuava dessa forma, né? Então, o Rony não é um atacante de drible curto, de ir para cima no mano a mano. Então, fugia, descaracterizava até a forma do próprio jogador, e por isso até que eu acho que a torcida, com razão, porque ele não vinha, né? O clube investiu um dinheiro muito alto para padrões aqui do Brasil, e realmente foi uma decepção, até que muitos questionavam, né? Até o Palmeiras, no começo do ano, vendeu o atacante Arthur para o RB Bragantino por o valor de 5,5 milhões de euros, que foi o que o Palmeiras gastou para contratar o Rony por 50%, eu acho, né, dos direitos federativos. Então, todo mundo começava até a questionar. E agora você vê que não, você vê que pela forma como a equipa passou a jogar,
realmente, né, o time mudou. Então, a gente acredita que, eu acho que até o próprio treinador português está chegando agora, tende a, pelo que eu tenho visto e acompanhado a forma dele armar as equipas dele, ele também atua mais ou menos no contra-ataque. Então, eu acredito que ele deva manter o que vem sendo feito pelo atual interino, né, o Cebola. E eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para realizar um segundo turno muito interessante, além da campanha, né, na Libertadores, onde vem com o melhor time, a melhor campanha da primeira fase. Então, acho que é uma equipe aí que vai dar trabalho. Infelizmente, podemos ter problemas. Infelizmente. Eu fico imaginando, viu, Rafa, o técnico português, né, lá em Portugal, acompanha às vezes o futebol brasileiro meio de longe e recebe um convite para vir para o Vasco da Gama. Aí ele vem, chega aqui, o Vasco está naquela situação, com salário atrasado, brigando para não cair, e naquele bololô, aquela situação toda. Por outro lado, vem o Abel Ferreira, que pega o time, em primeiro lugar na Libertadores, com um chaveamento aparentemente favorável, né, melhor do que os outros, numa boa condição de Copa do Brasil e tendo chances ainda matemáticas de brigar pelo título brasileiro. Né? Então, quer dizer, São situações bem opostas, né? Totalmente opostas, né? Totalmente opostas. Então, acho que o cara pensou, acho que eu dei sorte de vir para cá e não ir para lá, né? Porque, a princípio, eu imagino que eles olham para o futebol brasileiro, mas não tem uma noção exata de como, né, como são as coisas aqui, né? Os campeonatos, as rodadas e tudo mais. Então, numa dessa aí, da dificuldade, exatamente. Perfeito, Numa dessa, o Abel Ferreira se deu melhor que o Sapinto. Sim, e para fechar aí o nosso giro dos jogos, né, dessa 19ª jornada, eu queria um destaque rápido de vocês aí para a campanha do Fluminense, né? O Fluminense que ganhou do Fortaleza de 1-0 nessa jornada, assumiu a 4ª colocação, são 32 pontos agora, né? Na frente do São Paulo com 30, mas ele já tem as 19 jornadas completas. Mas ainda assim, é um trabalho que não se esperava, né, do Odair Hellmann, e até de desempenhos individuais ali de jogadores que já não estão no ápice da carreira, mas que ainda assim, vamos dizer assim, tem desempenhos regulares e aparecem aí na 4ª colocação, né? Nesse jogo contra o Fortaleza, um jogo bastante truncado, né? Um jogo que, obviamente, uma das sensações do campeonato, que é o Fortaleza, de ter uma proposição de jogo, de jogar ofensivamente, acabou não conseguindo impor o seu melhor jogo e aí sofreu essa derrota, em tese, podemos dizer, inesperada, né, para a equipe do Fluminense. Até porque, né, Rafa, inesperada, lembrando aí, né, que o Fortaleza ganhou das principais equipas, né, postulantes ao título. Perfeito, exato. Enfrentou o Atlético Mineiro, ganhou, enfrentou o Internacional, ganhou do Flamengo, empatou com o Flamengo no Maracanã. Então, realmente, eu acho que pode dizer sim que foi uma surpresa, porque, né, como você falou, o futebol praticado pelo Fortaleza nas últimas e durante todo o primeiro turno, né, a primeira etapa do campeonato, acho que foi muito interessante. O Rogério teve o treinador, né? Rogério Ceni teve um destaque muito interessante aí para todo o cenário nacional. Então, acho que realmente foi uma surpresa, sim. E lembrando, né, que o técnico Odair Hellmann vem realizando uma campanha muito boa à frente do Fluminense desde o começo do ano, né? O Fluminense foi a única equipe no Rio de Janeiro que conseguiu fazer frente ao Flamengo ainda da época de Jorge Jesus, né? Fez a final do Campeonato Carioca, deu um trabalho, né? Não foi uma coisa fácil, todo mundo estava esperando um chocolate ali, que E não o Flamengo foi, ia né? passar o trator em cima, e o Odair vem realizando realmente um trabalho muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho dele, né? Não é um trabalho novo, ele já fez um trabalho aí de 2 anos, se eu não me engano, no Internacional de Porto Alegre. Eu acho que foi, de repente, demitido aí injustamente, mas também pode ter havido aí um desgaste com o próprio elenco, de repente estar muito tempo à frente, né, do time, da equipa, mas é um treinador que eu acho interessante aí dos nomes novos surgidos aí nos últimos anos no futebol brasileiro a se considerar. Apesar de muita gente reclamar ainda de retranqueiros, não sei o quê, eu acho que ele tem uma visão tática muito interessante, uma leitura de jogo muito interessante. E ele que é mais novo, inclusive, até que o próprio adversário, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem 47 anos
ele tem 43, né? Então ele é até mais novo, é dessa geração nova, né, de treinadores que, se não deu certo em outras passagens, como o próprio Internacional e etc., agora vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, né? Algum destaque aí das equipas, Marcel? E o Fluminense é o tipo da equipe que dá certo como equipe. Porque se você olhar para o Fluminense e falar assim, quem é um grande nome ali no Exato. time? Não tem. Nenê, Ganso, já são nomes que já passaram, né? Não estão mais no auge, né? Exato. Então, não tem um cara que destaca, Egídio. né? Não tem uma figura, né, de destaque, igual a gente falou do Atlético Mineiro, fala, pô, tem o Keno, é o cara que faz a diferença. Fluminense não, o Fluminense é a equipa que faz a diferença. E isso tem muito a mão do treinador, quando a equipa dá certo, né? Tem muito a mão do treinador. Então, parabéns ao Dair Helman, e está realmente mostrando que é um dos nomes da nova geração. E é engraçado que hoje existem dois campeonatos, né? Tem o Campeonato Brasileiro, que as equipas estão disputando, e tem um campeonato técnicos brasileiros versus técnicos estrangeiros. Né? Sim. Isso está acontecendo também. Cada jogo que tem um técnico daqui contra um técnico de lá, todo mundo já fica de olho. Né? Tanto é que comentaram que os estrangeiros perderam nessa rodada. Eu espero que não percam mais agora. Eu gostaria também só de lembrar, né, que o Fluminense tem um trabalho de divisões de base também muito interessante. É Legal, né? impressionante a quantidade de jogadores, né, que o Fluminense revela ano a ano, né? Parece o Santos, o São Paulo, assim, realmente é um celeiro de craques. E eu gostaria também de chamar a atenção a parte de scout, né, do Fluminense, que o Fluminense também sempre consegue descobrir alguns jogadores também no mercado, né? Trouxe um uruguaio que agora me fugiu o nome dele, volante, que já falamos aqui dele no começo das jornadas aí, quando houveram as contratações, me fugiu, já vou lembrar o nome dele, se vocês até puderem me ajudar, mas Uhum. um volante muito interessante, e sempre também procurando jogadores no interior do estado do Rio de Janeiro após o Campeonato Carioca e os outros regionais pelo Brasil afora. Então, realmente, é um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui também, a lembrança que o scout do Fluminense também realiza um trabalho muito bom. Muito legal. Eu queria agora tirar uma dúvida com vocês, lançar uma nova pergunta, que é quem para vocês foi o Ginga da jornada? Qual é o Ginga da jornada? É o jogador que, na opinião de vocês, foi o destaque individual dessa jornada. Então, sempre que falarmos de atualidade, eu perguntarei para vocês aí qual, na opinião de vocês, foi o Ginga da jornada. Começar então pelo Marcial. Eu queria, Marcial, que você falasse para a gente qual é o jogador que, na sua opinião, teve o destaque dentre esses jogos que falamos da jornada 19. Bom, minha tendência natural seria falar do Rony, né? Por ter Sim. feito gol e ter feito uma boa partida. Mas, como eu vou evitar ser clubista, eu vou votar no oposto. Eu vou pelo Davó, Certo. que fez o gol e, e foi o cara de uma importante partida que praticamente deu um oxigênio para o Corinthians respirar nas próximas rodadas. Né? Então, meu voto é para o Davó. Maravilha. Renato, o Ginga da jornada. Olha, não é clubista, não tem como. Eu não tenho como não votar em Thiago Volpe. É impossível, né? Lembrando aí Conta para os nossos ouvintes aí, telespectadores, o que ele fez nessa jornada. Fez Bom, milagre, né? além de diversas defesas, né, ao longo da partida, ele simplesmente pegou 2 pênaltis, né? Lembrando aí que o primeiro pênalti estava, acho que 2-1, né? Se eu não me engano, 3-1. Já não me lembro. Bom, Não lembro se enfim, estava 2-1 ou 3-1. 2-1 ou 3-1, mas enfim, mas ele pegou 2 pênaltis na partida, como eu falei, além de fazer diversas defesas difíceis, e ainda realizou um lançamento, né, parecia futebol americano, de 100, de 80 jardas, uma coisa, parecia um meio-campo clássico, o nosso famoso Gerson Caiotinha, dos velhos tempos aí, um lançamento primoroso, né, para o Luciano realizar o quarto gol e fechar a conta do Flamengo. Então, acho que provavelmente eu vi até a entrevista dele que foi a maior partida, né, a melhor partida da carreira dele. Ele nunca tinha defendido 2 pênaltis no mesmo jogo. Que é um fato, né, difícil na partida, jogadores diferentes, inclusive, que realizaram as cobranças, né? A primeira cobrança do Flamengo foi realizada pelo Bruno Henrique, que não é um batedor de pênaltis tão bom assim, Estava mas é um 1-1, bom, viu?
Nesse 1 a aí 1, estava né? 1-1. Então, obrigado pela lembrança aí. Então, acho que foi muito importante, né, na partida. E depois ainda ele pegou o pênalti do Pedro, né, que é o centroavante da equipe. Aí esse sim é um excelente batedor, era o batedor oficial do Fluminense, né, E aí já quando ele estava jogava. 3-1, tá? Daí Sim, poderia ter sim, diminuído para 3-2 e voltar para o. exato, exatamente. Então, assim, eu acho que não tem como ter outro destaque, não. Não é porque ele, né, joga no São Paulo, se ele estivesse no Corinthians, eu teria também, mas é apenas uma coincidência, né? E, enfim, Thiago Volpe. Não, o Volpe Maravilha. realmente merece uma medalha aí. Foi muito, muito boa a partida do Volpe mesmo. Bom, então, para não repetir nenhum Ginga da jornada, eu vou dar o meu voto, não digo de Minerva, mas o meu voto à parte também. E eu vou votar no Wilson do Coritiba. E vou explicar por quê. O Coritiba, que ganhou, né, do Atlético Goianiense, e dessa vez aí é uma disputa lá na parte de baixo da tabela, né? Uma disputa entre duas equipas que certamente vão brigar para permanecer na primeira divisão. E essa vitória foi bastante importante para o Curitiba, ganhou de 1-0. Gol aqui do Matheus Galdesani, meio-campista médio ofensivo do Curitiba. Mas foi um duelo interessante de goleiros, porque o Atlético Goianiense tem o goleiro Jean, que é um guarda-redes emprestado pelo São Paulo, depois de uma polêmica envolvendo violência doméstica, né, contra a sua esposa, e aí ele foi emprestado, não está no elenco são paulino, e extra-campo à parte, né, fora do relvado à parte, ele vem fazendo uma boa campanha dentro, né, do relvado, como goleiro do Atlético Goianiense. E do outro lado, nós temos um goleiro que é muito regular, que é o Wilson, um goleiro já experiente, o goleiro do Coritiba, e aí fez pelo menos 4 ou 5 defesas difíceis e garantiu o resultado do Coritiba nessa jornada. Então foram 2 goleiros aí destaques dessa jornada. Teve o Jobson, que também jogou muito bem no Santos, fez gol, ajudou o Santos nessa jornada, mas o meu destaque fica para o Wilson do Coxa. Muito bem, senhores. Vamos finalizando aqui mais um Giga Canarinha, de edição número 32. Deixem aí os seus destaques finais, começando pelo Marcial, para que a gente se despeça e volte na jornada 33, falando de mais Campeonato Brasileiro, mais histórias do Brasileirão. Então, Marcial, deixa o seu tchau-tchau aí, o seu até mais para os ouvintes e para os telespectadores. Valeu, pessoal. Essa semana tem Copa do Brasil, rodada decisiva. Semana que vem a gente já vai ter as quartas de final decididas. Show! Renatão, aquele abraço, até a próxima e esperamos aí, né, que nessa quarta-feira, que é o dia em que postaremos esse Dia em Canarinha, o São Paulo consiga passar de fase na Sul-Americana, né, contra o Lanús, perdeu o jogo de ida de 3-2 e tem que ter uma vitória simples por 1-0 ou 2-1, porque tem o golo fora, mas ainda assim missão complicada, né? Lembrando aí também, né, que a Sul-Americana, apesar de por muitos, né, inclusive para o nosso querido amigo Marcial, é considerada a Série B da Série B Libertadores, da América do Sul. mas que no final das contas o campeão automaticamente garante uma vaga para a Libertadores 2021 e Perfeito. mais que isso, né, garante uma vaga para quem pode ficar abismado com o que eu vou falar agora, uma vaga para o Mundial de Clubes de 2021 da FIFA. Que é um assunto para a Então, gente falar aqui em polêmicas, né? No Fair Play, esse novo Mundial aí. exatamente, exatamente. Então, eu acho que o São Paulo, né, deve sim se concentrar e investir nesse campeonato, apesar de não ser, inclusive lembrando, né, que é o último título conquistado pela equipe tricolor, né, no ano de 2012, apesar de ter sido uma partida com muita polêmica, onde a equipe adversária, o time argentino Do Tigre. Tigre, não voltou no segundo tempo, né? Enfim, o jogo foi meio que um WO no segundo tempo, mas é um título que eu acho que seria muito bem-vindo, né? Para justamente coroar aí esse ano tão difícil e esse jejum de títulos aí da equipe tricolor. Então, eu até estava vendo hoje para com isso, Marcelo.
Estava vendo até uma polêmica hoje, rapidinho para a gente encerrar. O que seria mais interessante para o São Paulo? Ser campeão finalmente da Copa do Brasil, né? Uma vez que o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, Inédito, né? pela premiação em dinheiro, né? Que o campeonato traz, que também lembrando que o campeão da Copa do Brasil também se classifica automaticamente para a Libertadores 2021, ou, né, ser campeão da Sul-Americana. Da Sul-Americana e garantir, né, a presença na Libertadores e também no Mundial, mas não receber um valor tão alto de premiação. Então, eu acho que só, né, sendo sensato agora, pela equipa que o São Paulo tem, pelos jogadores, pela qualidade, eu acho que não seria uma boa participar do Mundial ano que vem, ainda mais pelo Bayern de Munique, pela equipa fantástica que tem. Acho que seria um pouco difícil para o São Paulo fazer frente lá, uma vez que o São Paulo, lembrando aí também que o São Paulo é a única equipa brasileira que todas as vezes que disputou o Mundial de Clubes, ganhou. Venceu. Então, acho que seria um pouco complicado, mas vamos ver o que acontece aí. Grande abraço a todos aí e uma satisfação aí, a nossa 32ª Ginga Canarinha. Perfeito, certamente serão assuntos discutidos aí em breve, e inclusive a Sul-Americana, que ainda tem o próprio Ricardo Sapinto, né, o Vasco, enfrentando o Caracas, da Venezuela, e temos também o brasileiro Bahia enfrentando o Melgar, do Peru. Então, além dos jogos da Copa do Brasil, falados aí pelo Marcial, teremos esses outros jogos da Sul-Americana, e aí voltamos no próximo Ginga Canarinha para falar sobre todos eles. Muito obrigado, até a próxima. E quem sabe o Rui Mesquita aí, nosso português de estimação, volte para fazer aquela despedida. Ele que não esteve presente novamente, mas com certeza numa próxima estará aí para dar um tchau aqui para o Ginga Canarinho. Obrigado, até a próxima. Valeu.